Boa noite, amigos. Eu sou Alba Luz Lene, trabalhadora do NEFA, e junto com a Cristiane e o Fábio, nós coordenamos o estudo do Evangelho Minucioso de Jesus no Conselho Regional, no 23º Conselho Regional Espírita, que é aqui na nossa região. E hoje a gente vai trazer uma dinâmica um pouquinho diferente, né, que é o estudo de um versículo para a gente trabalhar um pouquinho a nossa reforma íntima. Cris e Fábio, vocês querem se apresentar? Boa noite, meu nome é Cristiane, junto com a Alba faço parte do Núcleo Espírita UNEFA, e hoje a gente vai estar apresentando um pouquinho do que a gente faz no estudo minucioso do EMEG. Bom, meu nome é Fábio, eu estou participando hoje da Alemanha, eu trabalho na Casa Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Munique, e sou formado pelo lema de Santa Rita do Sapucaí, formado num jeito carinhoso de dizer, né? Foi onde eu atuei e tenho atuado ainda no movimento espírita, principalmente agora nas atividades do CRE, e estou feliz por poder participar junto com vocês aqui desse estudo, que tenho certeza que vai nos trazer muitos frutos. Nós hoje estamos internacionais, né? Então, gente, a gente vai iniciar lendo uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Depois vou pedir para a Cris proferir a nossa prece. A mensagem do capítulo 20, e diz: jamais te comprazas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade e à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as mais inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Essa mensagem tem um pouco a ver com nosso versículo de hoje. Cris? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, e que possamos estar em sintonia, que possamos meditar sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, e que também, né, as pessoas que estão nos acompanhando também possam meditar e tirar aprendizado sobre esse versículo. Mais um ensinamento que Jesus nos trouxe para estar caminhando no caminho da nossa evolução. Que possamos ser auxiliados pela vibração do alto, com a companhia divina. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos compartilhar os slides para facilitar no nosso estudo. Então, o versículo é Mateus, capítulo 7, o versículo 13, né? E aí a gente intitulou A Porta Continua Estreita. Eu acho que às vezes a gente esquece disso e tem a impressão que ela enlargueceu um pouco, né? Antes, a gente vai só ressaltar que o estudo minucioso realmente é algo bem, como se fala, bem miudinho. A gente procura pegar palavra por palavra, depois ir fechando nas frases. E um versículo como esse a gente escolheu levaria horas de estudo. Como a gente não tem esse tempo, a gente vai apenas fazer uma demonstração, né, de como se dá, mas ele é bem mais detalhado, digamos assim. Primeira coisa, a gente olha uma passagem, um versículo, escolhemos um grupo,
né? Feito isso, nós contextualizamos no texto bíblico. Quando necessário, usamos atlas e dicionários. Hoje, o Google é uma ferramenta que nos auxilia muito nisso. Também a gente tem que ficar atento aos verbos, o tempo, o lugar, os personagens, tudo dentro da doutrina espírita. E também precisamos nos situar como espírito no texto escolhido. Feito tudo isso, nós trazemos para a nossa reforma íntima. Alcione, no livro Renúncia, ela fala que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a gente está sempre relembrando isso no EMEG, né? No estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Como o nosso evangelista escolhido foi Mateus, então o Fábio vai falar um pouquinho sobre esse evangelista para a gente. Tá bom, com muito prazer. Bom, o que se sabe do evangelista Mateus? O seu nome em grego se pronuncia alguma coisa parecida com Mataios, com TH, né? Mataios. Eu não sei como se pronuncia, mas escreve bem do jeito que eu estou falando, Mataios. E essa palavra significa dom de Deus. Nós vamos entender por que Mateus se chama o dom de Deus. Porque no estudo miudinho que o Aloysio Elias faz lá em Uberaba, que nós podemos ver no YouTube, se nós colocamos lá assim no YouTube, miudinho 0, espaço 031, nós vamos ver a explicação dos nomes dos discípulos, né? E o Mateus consta lá, né? E ele explica bem por que o dom de Deus. Dom de Deus é mesmo que Teodoro. Teo é Deus também, né? E Doro, dom. Então, Mataios é igual Teodoro, e os dois significam dom de Deus. E em hebraico, o nome dele era Levi. Interessante que Mateus se refere a si mesmo como Mateus, quando ele fala dele no Evangelho. Por exemplo, tem a passagem que ele fala assim: e o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu. Aí ele fala: Tomé e Mateus, o publicano. É assim que ele se refere, né? Mateus, o publicano. Porque ele faz questão de falar que Mateus era publicano. E nós vamos entender por quê. Publicano com o dom de Deus. Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, e assim continua. Tadeu, Simão, o canaíta, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Bom, e os outros evangelistas, por exemplo, Marcos e Lucas, falam de Mateus como se fosse Levi. Levi, filho de Alfeu. O mesmo, né, Mateus, que trabalhava na alfândega. Aí ele fala do momento em que Jesus chama Levi para trabalhar lá na alfândega. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Essa passagem está também em Lucas, né? Então, aí por isso que a gente vê que Levi e Mateus eram o mesmo personagem. E depois, para comprovar, nós temos no capítulo 18 da Boa Nova, na oração dominical, que ele fala que Levi era o mais intelectual dos discípulos, que tomou nota das sagradas palavras, né, ele que escrevia as sagradas palavras. Em Paulo Estevão, parte 1, capítulo 3, em Jerusalém, fala assim: vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi, né, sobre o Messias redivivo. Então ele está falando que Levi é quem fez o evangelho. Mais para frente ele fala assim no próprio Paulo Estevão, parte 2, capítulo 1, rumo ao deserto: quanto à aquisição do evangelho, somente na igreja do caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. Né? Interessante isso. Aí tem mais outros, que eu não posso falar todos aqui. No capítulo 5, Boa Nova, ele fala mais uma vez que Levi, Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e a sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Eles eram nazarenos e amavam Jesus desde a sua infância. E aí Jesus chega no capítulo 3 do Boa Nova e fala assim, lá na alfândega, lá, fala assim, na coletoria de imposto: que fazes tu, Levi?
Jesus pergunta para ele. E ele fala assim: recolho impostos do povo, devido a Herodes. Aí Jesus fala para ele assim: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Então, olha só, ele não falou para Pedro que pescava, que era para que Pedro se tornasse pescador de homens, né? Para Levi, ele fala assim: queres vir comigo para recolher ou para arrecadar os bens do céu? Olha que interessante, né? E aí, lógico que ele aceita, né? E aí, Humberto de Campos fala assim: Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, atendeu comovido. Bom, agora, por que o dom de Deus e por que cobrador de impostos? Jesus fez a oferta para ele que ele viesse a recolher os bens do céu. Como? Nós, nas coisas que nós fazemos, nós decidimos com a nossa inteligência, com os nossos dons, o que nós vamos pegar e usar só para nós e o que nós vamos usar em favor do próximo. Não é verdade? Então nós somos os publicanos de nós mesmos. Nós que definimos quanto de imposto daquilo de dom que foi dado para nós vamos entregar para Deus. Ou entregar para o próximo. Não é verdade? Então o Levi, ele era o que tinha o dom de Deus de coletar os impostos e entregar para Deus. Os impostos, o bem, né, de coletar o bem para servir a Deus. E como que ele fez isso? Ele coletou tudo que Jesus fez, escreveu direitinho, colocou no linguajar próprio e passou para a eternidade para nós. Isso daí. Então estava aí o dom desse publicano quando ele dá dele, né? Porque ele podia escrever e anotar só para ele. Mas ele deu dele, ele pegou o dom que ele tinha e compartilhou com a humanidade inteira, né? Então isso eu achei muito lindo, e por que o nome dele tinha a ver com o que ele veio fazer aqui, né? Bom, então era esse o resumozinho que eu queria fazer de Mateus para vocês. Valeu, Fábio. E aí a gente vai ver também um pouquinho sobre a característica desse evangelho ou a Cris. Então, a gente vai fazer um resumo das características. São várias, mas aí eu selecionei algumas delas, né? Muito do que possuímos de relatos acerca da vida e ensino de Jesus tem suas origens exclusivamente, né? O maior número de citações do Velho Testamento trazidas com o propósito de demonstrar que Jesus apresenta as qualidades daquele que era esperado como Messias do povo judeu, né? Os traços marcantes de esperança e consolo para os pequenos e excluídos, para os que sofrem e choram. Dentro também tem que é um evangelho mais voltado para os judeus, né? Por isso que há tantas referências às profecias do Antigo Testamento, né? É um evangelho que ele foi feito para fortalecer a fé dos cristãos de origem judaica. E uma também das características do evangelho de Mateus é que a grande parte do material do evangelho de Mateus ela é encontrada no evangelho de Marcos, né? E também mostra paralelos entre os ministérios de Moisés e Jesus, né? Um dos exemplos que se apresenta no Evangelho de Mateus é a passagem, né, que enquanto criança, tanto Moisés quanto Jesus, eles foram perseguidos, né? Vamos dizer, eles foram salvos de uma tentativa do rei, né? De tentar matá-los, né? Isso você encontra em Êxodo 2:10 e Mateus 2:18. Contém várias citações do Antigo Testamento. Acredito que o objetivo de Mateus era mostrar ao povo judeu que Jesus era de fato
o Messias, né? O Messias que os profetas tanto anunciavam, né? Mostra que Jesus, ele cumpriu o que estava nas Escrituras, né? Também, que era a tarefa de evangelizar, seria acompanhada de aflições, de perseguições, né? Mas também avisou, né? O Evangelho de Mateus também avisou que Jesus sempre estaria com aqueles que seriam seus, né? E também a promessa de que um dia Jesus retornará e o reino de Deus alcançará a sua plena realização. Essas são algumas das características do Evangelho de Mateus. Pode seguir, Alba. E aí vem a separação, né? A gente lembra que o Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser escrito, né? Inclusive no livro Paulo Estevam, que o Fábio já citou, Gamaliel entrega para Saulo de Tarso, né? E Paulo ainda era Saulo, as anotações de Levi, né? E como ele conviveu com Jesus, então o Evangelho em si fala bastante, né? Da pessoa de Jesus, por exemplo, do versículo 1 até a metade do 4, ele apresenta Jesus, falando do nascimento e tudo mais. Daí em diante, até o 16, é a proclamação do reino. É Jesus falando para o povo, e há um outro reino diferente daquele que eles vivem, que eles conhecem, que é o Império Romano, que eles vivem no Império Romano, né? E o novo reino é o reino de Deus, e é para todos. Então, Jesus é vindo anunciar a boa nova, como a gente deve seguir, vir para ter acesso a esse reino, né? E está aí para todos. E até do 16 até o 28, que é o final, ele fala sobre os sacrifícios, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o nosso versículo, é o versículo 13 do capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Faz parte do Sermão do Monte, das 3 advertências que Jesus nos traz. Então, a nossa contextualização, a gente vai do versículo 12 ao 14, no mesmo versículo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E aí a gente separou, né, em 3 partes o nosso versículo, né? Se a gente tivesse tempo, né, tivéssemos horas, a gente separaria talvez palavra por palavra, infelizmente nós não temos, né? Quando a gente vai estudar minuciosamente, a gente usa a codificação, a gente usa Emmanuel, Humberto de Campos, toda a literatura espírita está aí para nos auxiliar, né, nos conduzir nessa nossa reforma íntima. Então, vamos lá. Entrai pela porta estreita. Entrai. Quando Jesus fala entrai, ele está, um verbo, né, um imperativo afirmativo. Então, ele está sendo categórico, nos falando que a gente entra pela porta estreita, né, a gente vai chegar na nossa elevação espiritual, é aquela que todos nós queremos, né? A porta estreita é aquela que nós entramos quando nós saímos do erro, quando realmente começamos a trabalhar nossas falhas, e nós temos muitas, e já trazemos de outras encarnações. E aí, nós vamos nos renovando interiormente, nos transformando em pessoas melhores, espiritualmente falando, né? Ou seja, nós estaremos passando por essa porta quando nós levamos uma vida mais reta, nós nos vigiamos mais, nós ficamos mais atentos à dor do outro, não ficamos só no nosso egoísmo, nós somos sinceros, quando somos caridosos, quando fazemos uma prece, é de coração, as nossas boas ações, até mesmo no pensamento, né?
No livro O Espírito da Verdade, Emmanuel traz uma mensagem chamada Muralha do Tempo. Ele fala assim: a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite baixar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Porta estreita, saída do erro, entrada da renovação. E no livro Luz Imperecível, seu Honório, que foi o primeiro coordenador desse estudo, tem realmente o pioneiro nesse estudo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele nos traz no livro Luz Imperecível, na página 93, são as situações apresentadas no dia a dia a nos apontarem portas largas ou estreitas. A porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução dos interesses imediatistas, ou seja, a renúncia, né? E aí eu vou deixar o Fábio e a Cris para ver se eles querem falar alguma coisa sobre a porta estreita. Quer falar, Cris? Primeiras damas? Não, por enquanto. Por enquanto não. Sim, tá bom. Eu acho que vale muito a pena nós realçarmos, coloquei aqui para vocês verem, né? Uma frase que antecede esse versículo, né? Na hora que a Alba falou da contextualização, ela mostrou essa frase, porque eu acho que sem ela nós não conseguimos, ou melhor, nós conseguimos, mas nós deixamos de beber de uma essência muito importante. Aqui fala assim, ó: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles também vós, porque esta é a lei e os profetas. Veja bem que é tão importante isso que ele está falando antes desse versículo da porta estreita, que ele simplesmente chama isto de lei e os profetas. Ele está resumindo todo o Antigo Testamento, tudo que foi ensinado para os hebreus, até aquele momento, nessa frase: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles também vós. O que significa isso? Significa o sair de si mesmo para ir para o próximo, né? Significa a morte do ego para o nascimento do outro, né? Ou seja, egoísmo reduzindo e altruísmo crescendo. Então, ele dá a dica antes da porta estreita aqui. Ele fala o seguinte: olha, aqui nessa vida, vocês vão se iludir. Aqui nessa vida, vocês vão ter interesses materiais. Aqui nessa vida, vocês vão querer reter as coisas para vocês. Reter poder, reter dinheiro, reter situação, reter pessoas. Aqui nessa vida, vocês vão pensar que perseguir o sucesso é a coisa mais importante. E essa é a porta larga, quando tudo é para o favorecimento do ego de vocês, ou seja, daquela pessoa, daquela imagem, daquilo que vocês compreendem como vocês. Mas eu estou falando o seguinte, que o mais importante não é você, isso que é passageiro de você, que você está defendendo. O mais importante é o você junto com todos. O mais importante é o todo, né? O mais importante é a eles como a você próprio, ou seja, para todos. Isso que é o mais importante, né? Então, a pessoa começa a diminuir o ego e crescer o outro. A pessoa começa a não se preocupar mais com aquilo que é efêmero, que é passageiro, que é ilusório. E ela começa a se preocupar com
a essência das coisas. Ela começa a se preocupar com aquilo que não vai morrer, com aquilo que não vai acabar, com aquilo que fica e com aquilo que serve para a eternidade, né? E isso, para nós, mesmo para nós espíritas, que estamos falando de espírito imortal, nós somos espíritos imortais. A todo momento, viver com esse modo operante dentro de nós, viver com esse modo de que nós estamos em Deus e que estando em Deus nós somos tudo e não só nós mesmos, é muito difícil. É muito difícil, porque nós vivemos correndo em torno de nós mesmos a vida inteira e para os nossos também, né? Então é disso que Jesus está falando aqui. Ele está falando assim, olha, a porta estreita é viver em função do próximo e não viver em função de si, né? Essa é a porta estreita. E por isso que a caridade é a salvação. Dá para perceber? Porque o que é a caridade? É o próximo, não é? É o cuidar do outro, né? Por isso que ela é a salvação. E a salvação é a porta estreita, né? Então, está tudo interligado. E aí Paulo de Tarso fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo, no deserto da vida, né? Por quê? Quando você está no meio da vida e você não sabe se você vai por aqui, por ali, o que você faz, né? Você está perdido? Seja a caridade o seu farol. Ou seja, olhe para o próximo e vá na direção dele. Aí é a porta estreita, aí é a porta que conduz à salvação. Só uma... Bem lembrado, Fábio, muito bom. Cris, podemos seguir ou vai querer falar mais alguma coisa? Não, a gente pode seguir. Então, vamos lá. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, agora Jesus veio explicar, né? O Fábio já explicou muito bem para a gente, mas aí Jesus veio explicar. E a porta larga é a porta das facilidades, né? É a porta da preguiça, da inércia, do egoísmo, e de tantas outras falhas que nós temos e parece que a gente gosta de cultivar, né? Às vezes até ir no centro, assistir uma palestra, ou ir na casa de um doente, né? Fazer uma prece, ajudar a fazer uma sopa, às vezes coisas tão simples, e a gente, se eu não for, outro vai, eu vou deixar para o outro, né? A pessoa vai receber aquele amparo. Mas, assim, e eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou sendo caridoso, eu estou procurando passar na porta estreita, eu continuo ali na porta larga, né? Então, Jesus realmente vem explicar para a gente o porquê da estreita e não da larga. Então, é preciso que a gente trabalhe nossas paixões terrenas, nosso apego à matéria, esse prazer que a gente tem até mesmo em não fazer nada, né? No mesmo livro, Espírito da Verdade, Emmanuel continua. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior, porque somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Eu até grifei isso aqui, perdas de tempo. Então, nós estamos perdendo tempo na escala evolutiva, quando estamos passando pela porta larga, né? Ele fala, porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Fábio, Cris. Alba, e também, quando você citou no Luz Imperecível, né, uma explicação também que tem, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, tem um trecho interessante, que ele fala assim, ó, além de representar a opção menos feliz, né, ou seja, não é porque a porta é larga quer dizer que ela é da felicidade, é ela também ponto de acesso às veredas que conduzem a situações difíceis, ou seja, não é porque é larga, ela é fácil, né? Tanto a porta larga quanto o caminho espaçoso apresentam facilidade para entrar e continuar. Aí o Emmanuel, ele fala, né? Ele nos adverte que devemos desconfiar das facilidades. Tudo tem seu preço. Todavia, o que é bom é alto custo, exige esforço, trabalho e perseverança.
né? Vamos dizer assim, que então seria a contínua disciplina que ele falava tanto, né, pro Chico, né? A disciplina talvez seja a porta estreita, né? A facilidade seria essa porta larga, mas é como disse aqui, né? Não quer dizer porque ela é larga, quer dizer que ela vai nos trazer felicidade, né? Exatamente, Cris. Muito bom, lembrado. Pode falar, Fábio. Não, eu só queria lembrar também uma frase de Emmanuel que ele fala assim que quando ele define vida, ele fala assim: vida é a experiência digna da imortalidade. Vou falar de novo. Vida é a experiência digna da imortalidade. Quando a nossa experiência não é digna da imortalidade, não é vida. Porque vida, qual que é o contrário de vida? Não é morte, né? Todo mundo pensa que é morte, mas não é. O contrário de morte é nascimento. Nascimento, morte. Vida não tem contrário. Então, vida é a experiência que é digna do espírito imortal, que é digna da imortalidade. Então, às vezes, vou falar das mulheres, elas vão entender bem o que eu estou falando. Às vezes, comprar aquela bolsa que está lá na vitrine, na loja, é a coisa mais importante. Passa a ser a coisa mais importante da vida. Ô, Fábio, Oi, cuidado, você está em minoria, viu? eu sei. Vamos ver, né, Cris? Não, eu estou falando Isso é. justamente por isso, porque todas vão entender. Bom, então, aquela bolsa passa a ser a maior experiência da minha vida, né? Mas ela é uma experiência que é digna da imortalidade, ou seja, ela vai somar para o meu espírito imortal e ela vai aumentar a minha lucidez e o meu amor, de alguma forma? Não, né? Aquele carro, agora vamos falar dos homens. Aquele carro com aquela roda metálica, né? Com aquele farol de milha. Agora nem fala mais disso, né? Na minha época era o XR3 conversível com farol de milha. Então, aquele carrão assim, né? E você fala, não, aquilo lá é tudo, né? Só vou dar uma buzinadinha assim, todas as meninas vão olhar. Quer dizer, não vou nem precisar buzinar, elas já vão olhar o carro e já vão. Né? Bom, é experiência digna da imortalidade? Não é, vai passar, vai acabar. Os abutres estão aí para isso, né? Bom, então, o que é experiência digna da imortalidade? É aquela experiência que fica, que amplia a minha lucidez, que amplia a minha razão, que amplia melhoram os meus sentimentos, né? Então, as experiências de porta larga, como a Cris estava falando, das facilidades, são as experiências que não são dignas da imortalidade, mas que a gente pensa que é tudo para nós. A recompensa já vem agora, né? Vem agora, só que passa, né? E a experiência que é digna da imortalidade, como quando o Carlos Clenaghan falava para Alcione assim, vamos casar agora. Você está aqui, eu estou aqui, eu largo mão de ser padre, né? Vamos casar agora. Alcione falava assim para ela, não, isso não é digno da imortalidade. Digno da imortalidade é o seguinte, você segue padre, porque você tem que cumprir a sua missão como padre, tem muita gente que vai crescer com você. Eu sigo a minha missão com a minha família e nós continuamos como dois espíritos imortais e vamos encontrar na eternidade, né? Essa é a experiência digna da imortalidade, que ela estava buscando a porta estreita, e ele não, ele queria a facilidade ali já na hora, né? A porta larga que ia trazer satisfação momentânea ali para ele. Verdade. Ele queria aquele momento, né? A facilidade, o imediatismo, né? E a porta larga, o imediatismo, né? A gente precisa realmente ir para a estreita, que é a eterna. E aí, por último, a última parte do nosso versículo, nosso tempo está passando tão rápido, olha ali para o relógio, muitos são escritos por ela, né? E aí, Jesus vem falar intensidade.
muitos, né? E como somos muitos realmente em tantos momentos de nossa vida, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Assim, ainda passamos por essa poça larga, na maioria das vezes, né? Como a gente já falou, pela facilidade, né? No momento, só Joana de Ângeles nos fala que é preciso dar início ao nosso processo de individuação, ao qual nós damos início de forma consciente. É preciso parar, nos autoconhecer, nos autoavaliarmos, e aí nós, fazendo isso, nós vamos conhecer as nossas falhas, aceitá-las e trabalhá-las. E quando damos início a isso, nós estamos dando início realmente de forma consciente no nosso processo de evolução. Todo mundo quer evoluir, ninguém vai ficar para trás, né? Só que vai ser um processo longo, não vai ser algo de vou começar agora e vou terminar amanhã, né? A parte de se conhecer, de reconhecer as falhas, é difícil, é dolorido, né? Na hora que eu vou me conhecer, eu vou descobrir um defeito que eu tenho, eu não aceito, né? Eu sou ciumento, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu não aceito isso, mas é preciso aceitar. Enquanto eu não aceitar que eu sou isso, eu não vou trabalhar, e eu vou continuar na porta larga. Né? E aí é preciso realmente abrir, ampliar essas falhas para poder trabalhar e começar a passar na porta estreita. Né? É um processo dolorido, mas se não der início, vamos ficar aqui nesse ciclo e não vamos sair disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Kardec nos traz que tal estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal, ou seja, o mal está em nós, né? Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. E aí, gente? Eu vi que Lucas também fala disso, viu, Alba? Ele fala lá em Lucas, vou colocar aqui, ó, capítulo 13, versículo 23 a 30, ele fala também. E uma coisa interessante que ele fala lá é isso daqui, ó. E eis que derradeiros há que serão primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Mas a gente já viu isso em outras partes. Mas por que ele fala isso aqui em Lucas quando ele está falando de porta estreita? Por que ele fala isso? Porque ele está falando para a gente o seguinte, meu amigo, se você foi o primeiro aí no mundo, não se assuste de quando chegar no plano espiritual, você ser um dos últimos. E aquele que você achava que não era nada aí na vida, não se assuste de vê-lo lá em cima quando você chegar lá. Né? Então, essa é a frase de advertência final da porta estreita. Né? Que ele fala assim, olha, então é o seguinte, tem muita gente querendo entrar na porta. Tem muita gente querendo entrar na porta. Mas, saiba do seguinte, que o critério é completamente diferente do critério do mundo. Né? O critério é o seguinte, se você foi pequeno no mundo, você vai ser grande no plano espiritual. E o que é ser pequeno no mundo? Não é ter um cargo pequeno, não é ser pobre, não é ser perseguido, não é isso. Ser pequeno no mundo é o seguinte, é diminuir para que o outro cresça. Isso é ser pequeno. Né? É fazer-se pequeno
para que o outro resplandeça, né? É realçar, elevar, honrar o outro, né? Então é isso que eu acho que Lucas fecha com essa frase aí que eu queria compartilhar também. Valeu, Fábio. E também, né, a gente também tem que observar, né, que no Espiritismo a gente sabe, né, que uma hora a gente vai ter que passar pela porta estreita, né? Nessa encarnação eu vou passar pela porta larga, na outra na porta larga, mas uma hora a nossa evolução espiritual ela vai cobrar, né? Então, quer dizer, fica entre a gente escolher, melhor eu adiantar e já passar pela porta estreita, ou eu ficar protelando, mas uma hora vai ser cobrado e eu vou ter que sim ter a disciplina de passar pela porta estreita, né? Uma hora vai ser cobrado isso da minha evolução. É verdade. Não vai ter jeito, né? Não tem como escapar. E aí, nas nossas considerações finais, a gente entende que a porta larga é mais atrativa. Porém, entrar pela porta estreita é seguir Jesus, né? Então, muitas vezes a gente dá desculpa dos problemas no dia a dia, a falta de tempo, as dificuldades, tantas e tantas coisinhas a gente usa para postergar essa passagem pela porta estreita, né? Só como a Cris falou, uma hora a gente vai ter que fazer, né? Porque isso é a busca pela nossa elevação espiritual, né? E o esforço real é individual. Eu não vou poder passar pela porta estreita e levar a Cris e o Fábio junto comigo. Eles vão ter o esforço próprio deles, né? Uma mãe quer levar o filho junto, um pai quer levar o filho junto, né, Fábio? Está lá na porta estreita. Mas ele tem as próprias escolhas, ele tem o próprio livre-arbítrio, e aí cabe a cada um de nós escolher como usar o nosso livre-arbítrio, né? Então, e procuremos realmente usar da melhor forma, porque as dificuldades sempre surgirão. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, então é preciso fazer a nossa parte, né, mesmo com as dificuldades, os problemas do dia a dia. Porque chegará um momento que poderemos perder a oportunidade de continuar no planeta Terra, porque um dia esse planeta foi primitivo, e um dia ele terá de regeneração. Nós estamos aqui no meio, provas e expiações. Então, se a gente não evoluir junto com o planeta, né? O planeta, como diz Manuel Filomeno de Miranda, ele está no rumo do mundo de regeneração. Assim como um dia aconteceu no planeta Capela, onde o planeta evoluiu e pessoas. Deu e aqui, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, tá tudo Deu bem. um negócio aqui na minha tela. Então, assim, espíritos que não evoluíram junto com Capela, né, foram retirados de lá e levados para um planeta primitivo, que era o planeta Terra. Então, talvez a gente já saiu lá de Capela, né? Estamos aqui hoje tendo oportunidades de evoluir, de passar pela porta estreita para quando o planeta Terra regenerar, a gente está aqui ainda. Ou será que vai chegar o momento do planeta regenerar e a gente vai ter que ser retirado daqui, talvez retirado pela segunda vez, né, que já veio de Capela, para um novo planeta primitivo, né? Então, a gente precisa realmente parar para pensar nisso, né? Porque se a gente busca tal caminho das facilidades, dos prazeres, a porta dos prazeres, a porta larga, ela é prazerosa, né? Às vezes é mais fácil ficar deitado vendo série do que ir lá lavar a louça, ir lá, né, lá no centro, varrer o centro, né? Então, mas e amanhã? A recompensa de ver a série eu já estou recebendo e agora, né? Mas e o amanhã? E o espírito, meu espírito está se elevando quando eu estou só assistindo série, quando eu estou deitada, quando eu estou procurando ir para as baladas, só viver nesse mundo de prazeroso e só me traz prazer, né? Então,
Vamos pensar nisso, né? Se a gente escolhe o caminho das dificuldades, nós vamos aceitar nossas dores por resignação, né? Nós estamos nos preparando para as verdadeiras alegrias que encontramos em Jesus Cristo, né? Entrar pela porta estreita é realmente seguir Jesus, é estudar o seu evangelho, é viver o seu evangelho, é praticar as boas ações, né? É renunciar àquilo que retarda a nossa jornada evolutiva. Emmanuel nos diz que nós estamos no momento da escolha da porta. Então, assim, já alguns espíritos, né, como diz Manuel Filomeno de Miranda, já estão para ter retirados do planeta. Né? E aí, a gente quer evoluir, é passar realmente pela porta estreita, então é preciso, né, como diz a Emmanuel, chegar no momento de escolher a porta. Qual porta nós vamos escolher? Isso aí. Isso. Acho que eu nem vou falar nada, viu, Alba? Porque você falou muito bem. Cris? Concordo com o Fábio. Gente, aí a gente achou essa imagem na internet, a referência dela tá com a gente, né? Eu achei muito interessante, porque ela fala assim: a porta não passou por reformas, ela continua estreita. E aí eu pensei, eu digo, eu vou mostrar isso para o meu sobrinho. Porque parece que a gente, no mundo tão moderno, nessa loucura a gente vive, parece que a porta deu uma largada, né? Então, isso já está por dentro, aquilo não vai fazer mal, é só hoje, é só essa vez, né? Mas não, a porta não passou por reformas, ela continua estreita. A gente tem que dar um jeitinho de encaixar nessa portinha, né? Eu Sim. achei uma sacada muito boa nessa frase aqui, para essa porta. Muito bom. Né? E as nossas referências, vocês podem ver com calma, né? A gente usou aí para fazer esse estudo, né? Lembrando, a gente segue bastante Emmanuel nesse estudo, né? A codificação. E tantos outros livros que a gente tem aí na doutrina para, né, fazer parte do nosso processo evolutivo, né? Nós temos que aproveitar esse momento que temos, né? Então, vamos deixar de preguiça, né? Porque é preciso a gente realmente dar início a isso, né? Hoje eu falo por mim, nesses anos de doutrina espírita, eu já melhorei 0,1 milímetros, então já é alguma coisa, né? E aí, gente, vocês têm algo mais a falar? Ou... Eu só espero, viu, Alba, que depois quando eu nascer de novo aqui e esquecer tudo, tiver o esquecimento do passado, que eu não falei assim, oba, vamos lá, vamos colocar o dedo no bolo de novo, porque não tem câmera vendo, né? Não tem, né? Esqueci tudo mesmo, né? Passar pela porta larga de novo. Não. Mas como a Exatamente. gente não regride, né, Fábio? Então, provavelmente, quando a gente vier da próxima encarnação, a Então, gente espera já estar passando mais pela porta estreita, né? é isso aí. Então, gente, a gente encerra aqui, Pelo agradece. menos a perna tentando, né? Já é algo, né, Cris? A Sim. gente começa pela perna, depois vai o resto do corpo. Então, Isso. gente, a gente gosta de brincar realmente, né? E aí a gente encerra agradecendo aí a paciência de vocês. Então, deem uma olhada nas referências, procurem ler um pouco mais. A gente trouxe aqui. Infelizmente, não dá para a gente trazer tudo, né? Por causa do tempo. E aí a gente vai encerrar, pedir para o Fábio fazer a prece para a gente, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana. Tá bom. Querido Senhor Jesus, foi maravilhoso poder beber dessa água límpida, dessa água viva, dessa água fria que veio refrescar
o calor da nossa agitação, da nossa inconstância, da nossa ansiedade. E, ao mesmo tempo em que nos saciamos, compartilhamos com irmãos que estão sintonizados nesse ideal, nesse momento da vida do Espírito, com vontade de se diferenciar do joio, com vontade de que possa produzir pão, né, e deixar de ser atado em feixes e lançado mais uma vez, como tantas já temos sido, ao fogo das reparações, né, ao fogo das reconciliações, ao fogo do refazimento e do reaprendizado. Então, muito obrigado por essa oportunidade, estudar o seu Evangelho, e que ela realmente faça valer aquilo que Emmanuel as chama de palavras de vida eterna nas nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, um beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa noite a Tchau, todos. gente. Fiquem Boa com noite. Deus. Foi um prazer.